A nossa intenção não é construir um novo templo do conhecimento, mas sim colocar nas suas mãos ferramentas que possam abrir todas as portas internas que conduzem sim a este templo do mistério, cujos portais você já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até vós através dos séculos passados, desde o tempo de seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no Antigo Egito, quando a atual raça humana estava na sua infância. Contemporâneo de Abraão, e se for verdadeira lenda, instrutor desse venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos místicos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente sua fonte nos preceitos originais de Hermes. De todos os países vieram muitos sábios que consideravam Hermes como o mestre dos mestres. E sua influência foi tão grande que, apesar de numerosos desvios de caminho de centenas de instrutores desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas divergentes teorias admitidas, combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Assim, podemos estabelecer que as bases do misticismo se encontram nos trabalhos de Hermes Trismegisto. Os preceitos iniciais, a base de tudo, o início da caminhada. Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Assim, temos as 7 leis herméticas, ou 7 princípios herméticos. São apenas esses 7 princípios, as 7 leis universais, que regulam todo o funcionamento do universo. Tudo vem desses princípios. São eles: o princípio do mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito, e o 7º e último, o princípio de gênero. Vamos ao primeiro, o princípio de mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo
a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e que chamamos de universo material, fundamentos da vida, matéria, energia, numa palavra, tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. Todo é espírito, é incognoscível e indefinível. Este princípio ensina também que todo o mundo dos fenômenos ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis que regem as coisas criadas. E que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Em outras palavras, este princípio estabelece que a natureza do universo é mental. Vamos ao segundo princípio, o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre todas as leis e os fenômenos dos diversos planos de existência e de vida. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Este é um dos mais importantes princípios de Hermes, pois a partir dele o homem pode desbravar o desconhecido, e o seu uso constante rasgava aos poucos todos os véus de Ísis, e o vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Terceiro princípio, o princípio de vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que a cada nova descoberta científica tende a se confirmar. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Desde o todo que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente. O quarto princípio, o princípio de polaridade. O todo é duplo, tudo tem polos, todo um tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados.
Este princípio encerra a verdade que tudo é tudo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. A ciência moderna confirma isso com a comprovação da existência da antimatéria. Desde o mundo material ao mundo emocional e espiritual, tudo tem a sua polaridade oposta. Tudo tem simetria. Princípio número 5. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então você pode entender que esses princípios se complementam. Porque à medida que tudo vibra, tudo se move entre dois polos, entre duas extremidades. Então tudo tem seus polos, tem um movimento, tem um ritmo, ir e vir. Observe as fases da Lua. A Lua nova inicia sua trajetória, depois vem a Lua crescente, depois vem a Lua cheia e depois vem a Lua minguante. Depois reinicia-se o ciclo. Tudo tem o seu ritmo. Princípio 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa a esta lei. Este é o princípio 6. Há de haver uma causa, e se existe uma causa, será produzido um efeito. Esta é a lei. E a última lei, o princípio número 7, estabelece que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo. O princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como o sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores. É sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. Meditem profundamente sobre cada um dos 7 princípios herméticos. Eles são a chave que vai abrir todas as portas do conhecimento.